Vamos pensar juntos um pouquinho sobre arte, felicidade, sobre o barro, sobre a cerâmica? Eu escrevi um trabalho de pós-doutoramento e um livro, e eu quero contar mais sobre essa ideia para você. Eu sou a Márcia Flecha e desenvolvi um documento de pós-doutoramento na área de Educação, Arte e História da Cultura, um programa da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E dentro deste trabalho, eu discuto diversos temas, trabalho diferentes temas de educação, arte, neurociência, especificamente o tema da felicidade. E desenvolvi uma pesquisa com 480 respostas, também um trabalho com 18 narrativas de pessoas ceramistas que contam a sua experiência, o seu encontro com a arte e a sua sensação de bem-estar, de felicidade. E o produto deste pós-doutoramento foi um livro que eu escrevi junto com meu marido, pastor Ion Morato. E é este livro, este trabalho que eu quero apresentar para vocês aqui no meio digital. Arte e cerâmica, uma estratégia feliz e digital. E o que vem a ser este trabalho, este livro, é o que eu vou contar para você. Quando eu me encontrei com a cerâmica, com o barro, eu dizia para mim mesma, eu sou feliz com barro, mas e os outros? Será que eles têm a mesma sensação que eu? Será que o barro, a cerâmica, o trabalhar com argila traz para eles a mesma sensação de felicidade? Será que a cerâmica ajuda a encontrar bem-estar, felicidade? Porque eu via muitas pessoas dizendo, trabalhe com cerâmica para você ser mais feliz, trabalhe com cerâmica como arte-terapia. Será que existia algum respaldo científico para eu poder dizer isso? Será que existia alguma percepção coletiva além da minha em relação ao uso da cerâmica, trabalhar com a cerâmica, o processo da cerâmica e a felicidade? Como é que é ser humano digital em um mundo tecno-digital? Nós vivemos um mundo caótico, as perspectivas digitais, a perspectiva da inteligência artificial é crescente. Será que haverá uma obsolescência daquilo que nós produzimos como seres humanos? Será que nós seremos substituídos também no nosso fazer artístico? E eu comecei a pensar na arte e, sobretudo, na cerâmica como uma estratégia de enfrentamento para esse mundo tecno-digital. Como é que fica também a questão da espiritualidade desse ser humano digital dentro de um mundo técnico, e digital? Os artistas são mais felizes do que os não artistas? Será que eu tenho como dizer isso? Será que nós artistas, ou aqueles que se denominam artistas, que se sentem artistas, são mais felizes do que aqueles que não tiveram encontro com a arte? Estas perguntas foram feitas durante o meu projeto de pós-doutoramento e são respondidas no projeto e também neste livro que eu vou apresentar para vocês. O objetivo desta pesquisa, deste livro, é explorar a interseção entre a cerâmica e a educação. É necessário verificar com profundidade e seriedade a relação de arte e educação, para pensar o ser humano dentro desse mundo tecno-digital, desse mundo de tecnologização crescente e talvez até exacerbada. A importância da busca da felicidade para o ser humano. A felicidade é um dos muitos temas da neurociência e acompanha o ser humano desde sempre. Ser feliz, ser realizado, viver de maneira prazerosa. E o desenvolvimento pessoal e das relações sociais, como é relevante a arte, como é relevante a educação neste processo. Pensando a arte cerâmica como uma estratégia intencional de enfrentamento em um mundo digital. É com as nossas digitais que nós podemos escolher enfrentar esse mundo cada vez mais tecnológico. Porque nós não seremos substituídos de todo, mas em grande parte, muitas coisas serão sim substituídas. O uso da tecnologia não trará a obsolescência do ser humano, mas trará uma série de desafios que nós precisamos aprender a pensar e a enfrentar. E a arte e a educação como forma inteligente de identidade em um mundo, paradoxalmente, de escassez e de abundância. Isso quer dizer que a gente vai ter uma abundância muito grande de recursos, de possibilidades, de alternativas digitais, sobretudo, mas também uma escassez daquilo que nos faz e nos significa enquanto seres humanos, uma vez que a gente vai sendo em grande medida, tendo parte do nosso ofício, do nosso propósito substituído,
ou uma tentativa de substituição tecnológica daquilo que nós fazemos, produzimos e oferecemos ao mundo, a arte e a educação são uma forma de enfrentamento inteligente desse processo, uma forma de continuar reunindo pessoas em comunidade produtiva e uma comunidade saudável, onde as pessoas têm espaço de troca e de partilha. E, claro, a busca de desenvolvimento e identidade, identidade de grupo, identidade como pessoas. A nossa agenda fala, então, do objetivo, do contexto e relevância desse trabalho, em que momento, em que tempo nós estamos existindo, nós estamos refletindo. Eu conto um pouquinho das metas da pesquisa, aquilo que a gente quer alcançar e também do nosso livro. Todo o trabalho e todo o processo de pesquisa e do livro foi escrito de maneira interdisciplinar, porque como nós vemos o mundo todo imbricado, concatenado, onde de interdependências, né? Trabalhamos a questão do empreendedorismo social e educativo, que vem já do doutorado, onde o desenvolvimento do torno educativo Teles é uma forma de oferecer um ofício de oferecer profissionalização também, não só na construção do torno, nosso primeiro torno foi um torno que podia ser construído por qualquer pessoa artesanalmente, mas também de partilha daquilo que nós produzimos enquanto objetos, utensílios, arte decorativo, é uma forma de autoexpressão que também serve para subsidiar os nossos lares, sobretudo pessoas que estão mudando de carreira ou que querem uma transição de carreira, mudar o escopo da sua história. Eu trabalho também resultados qualitativos e quantitativos. Eu tive a preocupação de não só fazer uma pesquisa aberta pela internet, onde todas as pessoas que tivessem acesso a esse link pudessem responder. Então, nós tivemos aí 480 pesquisas, 480 pessoas respondendo a pesquisa, mas também a história, a narrativa de 18 pessoas ceramistas que tiveram seu encontro com a arte cerâmica, sobretudo com o torno, e contam a sua história de transformação, o seu encontro, o seu momento, da onde saíram e aonde chegaram. E essa partilha, então, ela deixa de ser apenas numérica, mas ela também é pessoal. O tema da neurociência, sobretudo a felicidade, para este eu desenvolvi 3 protocolos de análise. Esse é um capítulo bastante desafiador, porque durante o decurso do doutorado eu também fiz a pós-graduação em neurociência social e cognitiva na Universidade Presbiteriana Mackenzie, como uma forma de adentrar mais o espaço, de aprofundar mais o tema da felicidade. Ainda muito a ser desenvolvido, quiçá nós tivéssemos tido a oportunidade de desenvolver esse trabalho em laboratório, a gente teria aí um aprofundamento ainda maior. Não foi ainda possível, mas quem sabe numa próxima etapa, num aprofundamento dessa pesquisa, mas eu desenvolvi 3 protocolos que podem ajudar a pensar o desenvolvimento da nossa mente, desenvolvimento do nosso cérebro, enquanto a gente trabalha com arte, sobretudo com a arte cerâmica, sobretudo com a arte cerâmica dentro do torno, utilizando o torno, tanto que se desenvolve, tanto que é necessário para que a gente possa usar esse instrumento não só para a arte, para a educação, mas também para o nosso desenvolvimento cerebral. Implicações educacionais e sociais, o que esse trabalho nos traz educacionalmente e que implicações ele tem, e também na esfera da fé, quando a gente faz uma análise de Jeremias, do livro de Jeremias, e também faz relações com o barro, que significado isso traz para aquilo que é essencial e fundante no ser humano, que é o seu credo religioso. Recomendações para ações futuras, e também aproveito o livro para concluir todo esse pensamento, fechar tudo isso, uma série de agradecimentos a todos aqueles que acompanharam o projeto e apresentando um pouquinho mais quem eu sou dentro desse universo de pesquisa, dentro do livro também, tanto eu quanto o Ion. Em que contexto e relevância surgiu a nossa pesquisa, surgiu o nosso livro? Oriundo do doutorado que eu defendi em 2020, onde eu trabalhei a ideia e conceito do torno educativo Teles, que vem a ser isso. O torno educativo Teles é uma máquina, um torno elétrico para cerâmica, portátil, artesanal, financeiramente acessível para uso educacional, hobby, recreativo, que foi criado com conhecimento que a gente aprende em ensino médio. A ideia do doutorado é que a educação não deve ser toda voltada para a gente passar no vestibular, até porque você passa no vestibular, não necessariamente faz a faculdade, quando faz a faculdade não necessariamente termina, e quando termina não necessariamente trabalha naquilo que você se formou, e muitas vezes, e mais ainda hoje, aquilo no que eu me formei, que eu comecei a estudar quando eu termino a faculdade, já tem uma outra consonância, uma outra relevância e às vezes até uma certa obsolescência. Há um descompasso entre aquilo que eu estudo na universidade
realidade e aquilo que o mercado necessita. Então, foi dentro desse contexto, dessa inquietação em relação à nossa educação e como é que a gente se prepara para o mundo, que nasceu o Torno Educativo e Teles. Um torno é uma máquina que vem responder a uma necessidade coletiva e também individual, porque eu precisava de um torno pequeno, portátil e financeiramente acessível, então eu fui lá e construí o meu próprio torno junto com o Teles, é por isso que o torno tem este nome. Então, foi dentro desse contexto do doutorado que eu criei o conceito do torno educativo Teles. Com a inquietação que nós já mencionamos, que eu já falei aqui, sobre esse mundo digital no qual nós estamos vivendo, e entender que a arte cerâmica, a educação, tem muito mais a contribuir do que ser um luxo, ou uma coisa para ricos, ou inclusive até uma perda de tempo. A educação é estratégia de enfrentamento, a arte é estratégia de enfrentamento diante de um mundo digital sem a educação não há ação. E a reflexão é importante do lugar da arte, da educação, da intencionalidade para enfrentar o mundo digital, a necessidade de fortalecer os vínculos entre as pessoas, as comunidades, de trabalhar a questão da partilha, do coletivo, do outro, e também me encontrar como indivíduo. A arte e a educação como estratégia de bem-estar, de felicidade, respondendo à nossa busca e também a necessidade do nosso desenvolvimento constante, pessoal, cognitivo, coletivo. Quais as metas da pesquisa? Sobretudo, investigar como a prática cerâmica influencia a autopercepção de felicidade. Não apenas eu me sentia feliz, mas eu notei que outras pessoas também contavam sobre o seu estado de felicidade, que muitas passaram a relatar como flow, aquele sentimento de estar imerso nessa atividade e perder a noção do tempo, onde talvez o mundo externo não era tão importante quanto a imersão naquela atividade que me trazia quase um prazer inexplicável. Essa não foi uma sensação só minha, mas uma sensação que a gente conseguiu detectar, não apenas na fala, né, na escrita, na narrativa dos 18 ceramistas, mas também na pesquisa qualitativa com os 480 respostas, tá? Então, foi sobre esse conceito de flow que a gente integrou as várias partes da nossa pesquisa, desde a avaliação do impacto do TET na vida das pessoas, do Torno Educativo Teles, documentar as experiências desses ceramistas, era importante da voz, da persona, da rosto, aquilo que a gente vinha pesquisando nos números quantitativos, comparar os índices de felicidade entre artistas e não artistas e entre artistas e artistas ceramistas. Propor a análise para entender o bem-estar, autonear, e pensar estratégias de educação e de saúde pública. Toda a nossa educação precisa visar, sim, a saúde pública, a educação, no sentido de ser algo profiláxico, algo que a gente se prepare para, algo que nos fortaleça para. Então, essa preocupação de desenvolver estratégias na escola ou na formação para que as pessoas se preparem para uma mentalidade diferente em relação à arte e educação. A metodologia que eu usei e é uma metodologia para a vida, é a nossa maneira, tanto minha quanto do Ion, de entender a vida, né? Ela ser interdisciplinar, ela ser interconectada. Desde o desenvolvimento do Torno Educativo Teles, a gente trabalhou com evoluções do nosso protótipo. O TET 2021 foi o torno que nasceu para ser maker, ao estilo faça você mesmo e faça com os outros no doutorado, onde cada um podia construir a sua máquina, uma máquina conceitualmente simples, que você podia construir à medida que você entendesse que precisava de um torno ou que você entendesse que não conseguiria comprar um torno profissional. E ele precisava ser um torno não só financeiramente acessível, mas também portátil. O primeiro torno tinha 2 quilos. O desenvolvimento, o upgrade dessa ideia trouxe o TET+, e o TET R25, que são tornos para 2,5 kg, com algumas diferenças técnicas em relação ao silêncio, em relação ao tamanho da bacia, à composição dele, mas basicamente são tornos de 4 quilos, para que a pessoa possa tornear até 2,5 kg de massa, que é bastante massa para o ceramista poder construir suas peças sobretudo, utensílios. E também peças decorativas, tá? E a depender da técnica, você pode, inclusive, fazer peças mais altas, emendando uma massa na outra. E então o TET Speed, que foi o nosso torno feito para 5 quilos de massa, que a gente entende que é mais do que suficiente para quem tem o torno como hobby, atividade recreativa e de desenvolvimento. Os fundamentos da pesquisa são o mundo maker, né, o do faça você mesmo, o contexto mundial, em que momento mundial, geopolítico e tecnológico nós vivemos, o conceito de flow,
Também os trabalhos da Susan e da Ivy no Your Brain on Arts, onde elas falam da importância e da relevância da arte para o desenvolvimento do cérebro, princípios de filosofia, psicologia positiva e os fundamentos da fé, princípios da fé, que são importantes e basilares para o desenvolvimento do ser humano. Nós utilizamos ferramentas qualitativas e quantitativas, não só as nossas narrativas, descrições, conversas, com os dois ceramistas, mas também as 480 respostas ao nosso questionário de Oxford sobre felicidade. E desenvolvemos, como eu falei também, 3 protocolos teóricos de neurociência, utilizando IGF, NIRS e fMRI, com 30 participantes. Dentro desse capítulo é importante entender que há uma série de limitações, ele é um ensaio teórico, pensante, possível, para que a gente acompanhe o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento do nosso cérebro no ato de tornear com torno educativo teles, tá? De trabalhar com argila, sobretudo torneando.